Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia, uma semana começando e nós estamos aqui para aprendermos mais e mais com Jesus. Jesus, que é o maior mestre que a humanidade já teve, então certamente nós temos tanta coisa para aprender com Ele e que você se junte a mim e que nós possamos juntos descobrir mais e mais do que Jesus quer mostrar para nós, amém? Que você possa abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, a parábola de Jesus que diz a ovelha perdida. Então Jesus ele diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama, toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso você não sai para procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até encontrá-la? Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Amém? Haverá mais festa no céu por um pecador que encontra a salvação do que por 99 santos que não têm que se arrepender, né? Interessante essa afirmação de Jesus. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo essa mensagem agora, seja alguém que se acha pecador e que se acha alguém que não é digno de ir até a presença de Deus. E eu quero começar dizendo algo para você. A religião, ela trata de homens indo atrás de Deus. Homens dizendo para outros homens: vem cá, que Deus está aqui. Vem para essa religião que Deus está aqui. Vem para essa igreja que Deus está aqui. Mas o Evangelho de Jesus não diz respeito a isso. Aliás, o Evangelho de Jesus ele não diz respeito à religião. Jesus não veio pregar religião. Jesus, o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, diz respeito de um Deus vindo atrás de pessoas. Então, enquanto a religião, ela faz com que homens corram atrás de Deus, Jesus e as palavras que saíram da boca dele dizem respeito, o verdadeiro evangelho diz respeito a um Deus que vem atrás de pessoas. É isso que Jesus está fazendo aqui. Então, enquanto hoje homens se dividem, intitulando-se, criando religiões e criando divisões, Deus, ele não estava num lugar fixo, como ele não está num lugar fixo hoje. Ele mesmo diz: eu não sou Deus que habito em templos construídos por mãos humanas, mas eu habito templos de carne e osso, eu habito corações, eu habito pessoas. Mais uma vez, para você gravar essa frase, a religião, ela faz com que homens vão atrás de Deus, mas Jesus, ele veio pregar um evangelho verdadeiro, onde um Deus, o próprio Deus que virou carne e osso, o próprio Deus, o Deus Emanuel que pisou nessa terra, veio atrás de pessoas. E do principal tipo de pessoas que ele veio atrás, ele deixa claro aqui: Jesus, ele veio atrás dos pecadores, dos perdidos. Começa aqui essa parábola dizendo assim que muitos cobradores de impostos e pessoas de má fé, de má reputação, de má fama estavam ali reunidos. Lembrando que os cobradores de impostos, eles eram tidos como traidores, porque eles eram judeus, mas extorquiam o próprio povo. Então eram pessoas que não podiam nem ser vistos nas sinagogas, eles não podiam nunca entrar aonde as pessoas achavam que Deus estava, que era dentro dos templos. E aí o que Jesus fez? Jesus veio e foi atrás dessas pessoas, né? Então nós vemos pessoas de má fama, pessoas perdidas, pessoas que talvez não seriam bem-vindas nas igrejas tradicionais, convencionais. E Jesus foi primeiramente atrás delas, porque existe uma frase muito famosa que Jesus disse: não são os sãos
os saudáveis que precisam de médico, mas são os doentes. Da mesma forma, não são os sãos, os santos, os que já têm a salvação que precisam de Jesus, são aqueles que estão perdidos e Jesus veio para encontrá-los. Religião tenta levar homens a Deus, mas o Evangelho de Cristo traz Deus até os homens, ao alcance dos homens, amém? O interessante é que ali, junto com as pessoas de má fé, também estavam os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, criticando Jesus, tentando de alguma forma defender a reputação de Deus, como se Deus precisasse que alguém defendesse a reputação dele. Ainda nos nossos dias hoje nós temos muitos líderes que acham que Deus precisa que a reputação dele seja defendida e eles querem dizer a maneira em que nós devemos buscar a Deus, eles querem ditar as regras e dizer em que lugares nós devemos buscar a Deus. É por isso que Jesus Cristo veio quebrando com todos os paradigmas daquela época e as pessoas achavam que Deus só poderia ser encontrado nas sinagogas e nos templos, e Jesus fez das praias templos, e Jesus fez dos pés dos montes, das altas montanhas, templos, e ali ele pregava, e ali o Espírito Santo se movia, e ali pessoas tinham as suas vidas transformadas. E esses mestres da lei, os fariseus, eles estavam indignados com Jesus, porque Jesus se assentava para comer com eles. Querido, se assentar para comer fala de algo tão íntimo, de uma relação tão íntima. E é fácil, queridos, você parecer ser espiritual em cima de uma plataforma. É fácil você parecer ser tão espiritual no altar de uma igreja. Mas Jesus falou, não. O que eu quero com vocês é muito mais. Eu quero com vocês é relacionamento. Então eu vou sim ensinar a lei de Deus, mas eu também vou sim me relacionar com vocês. Eu vou ensinar que uma vida com Deus é muito mais do que aparência, é muito mais do que uma religião. A vida com Deus é relacionamento com Jesus, amém? Por isso Jesus se assentava sim para comer com eles, porque Jesus queria intimidade. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, eles não queriam se mostrar, eles não queriam mostrar quem eles eram de verdade. Por isso eles queriam que as pessoas fossem buscar a Deus nas sinagogas, nos templos, porque nos templos eles faziam toda a oratória, eles faziam todo o ritual religioso deles e pronto, cada um ia para sua casa, e eles não sabiam da vida particular daqueles homens, não sabiam dos reais frutos daqueles homens, mas Jesus falou, não, eu não quero ser como um deles, eu quero ter relacionamento com vocês, eu quero assentar à mesa, eu quero que vocês aprendam comigo enquanto a gente cozinha alguma coisa, eu quero que vocês aprendam comigo enquanto a gente constrói alguma coisa, eu quero que vocês aprendam, porque Jesus Cristo é muito mais que religião, Jesus Cristo é um estilo de vida e Jesus nos chama a viver o Evangelho de Cristo na forma mais genuína, que é na nossa intimidade, Queridos, o lugar mais precioso que Deus quer que você o adore é principalmente dentro da sua casa, porque é na sua casa que você aprende o que é amar de verdade, é na sua casa que você aprende a ser paciente de verdade, é na sua casa que você aprende, a Bíblia diz assim, o ferro com ferro se molda, porque ali as pessoas e a dificuldade dos relacionamentos, e às vezes é tão difícil, e às vezes a irritação vem, mas é ali que Jesus quer nos ensinar o que é viver de verdade o Evangelho de Cristo. Esses homens não. Eles estavam ali para brigar com Jesus, da parte de quem que você veio, aos pés de quem que você recebeu ensinamento, com que autoridade você fala de Deus. Olha só, se fazia sentido essa pergunta. Com que autoridade você está aqui falando de Deus? Quem é você? Você está fora de uma sinagoga. Jesus estava quebrando protocolos, Jesus estava quebrando protocolos religiosos, porque ele não queria saber da religiosidade, ele queria saber dos corações, de viver verdadeiramente um relacionamento com os discípulos, amém? E então continua e ele usa um exemplo mais uma vez de uma ovelha, ele fala assim, é lógico que eu estou aqui, é lógico que eu estou entre os perdidos, é lógico que eu estou entre os pecadores, porque são eles que precisam.
Quando um pastor ele perde a sua ovelha, ele não liga de deixar as 99 quietinhas lá no campo e ele vai procurar a perdida. Ele não liga de deixar as 99 ali, mas ele sai atrás das perdidas. Não é a perdida que vem atrás e procura saber onde está. É Jesus, é o pastor que vai lá e procura a perdida. E aqui ele continua dizendo assim, e quando ele finalmente encontra aquela que estava perdida, ele volta fazendo festa, trazendo ela nos ombros. Amém? E aqui eu quero fazer mais uma pausa que diz, quando ele a encontra, ele fica muito contente e volta com ela nos ombros. O que quer dizer isso? Significa que a ovelha não tem escolha. Ele coloca ela nos ombros e traz para perto. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Quer dizer que você não tem escolha. Quando ele quer te trazer para perto, queridos, ele vai te trazer para perto. Quem sabe você está ouvindo essa minha mensagem agora e o seu coração está começando a queimar, porque não é escolha sua, não é você que escolhe Jesus, é Ele que vai atrás de você, é Ele que escolhe você, é Ele que te coloca nos ombros e te traz para perto. Nós não vemos aqui uma ovelha perdida seguindo Jesus, nós não vemos, ele não falou que a ovelha, ele foi lá, chamou ela e a ovelha veio seguindo, ele falou, não, eu coloquei ela nos ombros, ela não teve escolha, ela não teve como fugir. Então, queridos, quando o amor de Jesus chega nas nossas vidas, nós não temos escolha. Nós não temos escolha porque o nosso coração queima, o nosso coração encontra verdade, o nosso coração encontra descanso, o nosso coração encontra paz. E assim como essa ovelha que não teve escolha porque o pastor colocou ela nos ombros para trazer ela para perto, Jesus nos traz para perto na força do amor dele. Nós não temos escolha, amém? E por fim ele termina dizendo assim, alegrem-se, pois haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas que não precisam se arrepender, amém? Então, queridos, para você principalmente, que se sente tão pecador e tão excluído das religiões, as religiões querem e tentam levar o homem até Deus, mas Jesus, ele veio mudar esse caminho. Jesus veio até você, Jesus veio até mim, Jesus veio até as pessoas perdidas, aqueles que se achavam indignos, aqueles que se achavam tão sujos. Nós nunca poderemos manchar a Jesus, mas ele pode nos purificar e nos limpar de todo mal. Não queira uma religião. Jesus não veio nunca ensinar uma religião. Jesus veio ensinar relacionamento. Por isso ele se importava tanto de comer com eles, de estar com eles, de dormir com eles. Os discípulos seguiam Jesus aonde ele ia, aonde Jesus dormia, eles dormiam, aonde Jesus comia, eles comiam, aonde Jesus estava, eles estavam. Ao contrário daquele fariseu, daqueles mestres da lei, que gostavam muito das plataformas, que gostavam muito dos altos altares, dos templos, porque ali eles passavam uma imagem daquilo que talvez eles não eram de fato. Amém? Jesus quer mais. Jesus quer o meu e o seu coração. Que Deus te abençoe e eu espero que essa palavra tenha te edificado. Um beijo no seu coração.